meus amados irmãos, bom dia para todos vocês, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, quarta-feira, 23 de junho de 2021, vejamos com atenção o Santo Evangelho de hoje, narrado pelo evangelista Mateus, capítulo 7, versículos 15 ao 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons. Toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem os nossos pecados, nos guarde para a vida eterna. Amém. Vimos aqui, caríssimos irmãos, nesse santo evangelho dessa quarta-feira, nesse 30 de junho de 2021, véspera de São João, que o evangelista Mateus nos diz aqui que Jesus nos faz uma séria advertência referente aos falsos profetas, ou seja, os lobos que ele está dizendo. Na atualidade, nós temos aí inúmeras religiões, seitas religiosas, enfim, é uma infinidade de ovelhas negras, vamos dizer assim, que elas vêm disfarçadas de ovelhas, mas por dentro elas são lobos ferozes. Ou seja, aqui Jesus está se referindo aos falsos profetas, que eles vêm querendo se passar por bonzinho, muitas e muitas vezes até pregando uma religião, uma seita, uma crença, e muitas pessoas desinformadas, elas acabam caindo na sua lábia e se convertendo numa religião falsa que muitas pessoas seguem. E aqui Jesus, nessa santa palavra, ele está nos advertindo, né? Porque ele disse que tome cuidado com as ovelhas fingidas de ovelhas, mas na verdade por dentro elas são lobos ferozes e devoradores. Infelizmente, o nosso mundo, nos dias de hoje, está cheio desse tipo de coisa. Tem tantas e tantas pessoas que se levam por esse caminho e elas conseguem induzir muita gente. E aí Jesus nos diz que vós os conhecereis pelos seus frutos. Aí ele diz aqui na palavra, por acaso se colhe uvas de espinheiros? Por acaso você já viu a uva ser produzida numa árvore cheia de espinhos? Você não viu. Ou por acaso se colhe figos daquela urtiga, aquela árvore que chama urtigueira, que queima a gente, que sapeca a gente? Não, nunca ninguém viu essas coisas e jamais verá. São coisas impossíveis. Aqui Jesus está se referindo a esses falsos profetas, que existem várias religiões, várias seitas. Jesus nos adverte para tomar todo cuidado com esse tipo de coisa. E aí Jesus continua dizendo que toda árvore boa produz bons frutos e que toda árvore má, ela vai produzir frutos maus. E que toda árvore
boa nós devemos preservar e que a árvore má deverá ser cortada e incinerada, ser jogada no fogo. Quando Jesus se refere à árvore boa, são as pessoas que creem na palavra de Jesus e procuram viver segundo a vontade de Deus. E quando Jesus se refere à árvore má, são aquelas pessoas que vivem na iniquidade, praticando o mal e a injustiça. Ou seja, são pessoas que não acreditam em Deus e que o inimigo se apossam delas para fazer as coisas más. Essas árvores precisam ser cortadas e incineradas, segundo a palavra de Deus. E as árvores boas, se conhece ela pelos seus frutos, porque ela vive sempre em oração, ela é pessoa que teme a Deus, acredita no Santo Evangelho e procura viver o Evangelho. Então essas árvores, elas darão frutos bons, porque elas estão vivendo segundo a vontade de Deus. E nós devemos tomar muito cuidado com o que diz aqui a oração, como que diz aqui a leitura do Santo Evangelho, que a árvore má se conhece pelos seus frutos, as comparações que Jesus fez aqui. Como também, no começo do Evangelho, ele disse das ovelhas que vêm, que se apresentam como ovelhas, com aquela falsidade imensa, que é para nos enganar. Mas por dentro elas são lobos ferozes e devoradores. Essa é a verdade. E aí Jesus termina aqui o Santo Evangelho, dizendo que toda árvore boa que não dá bons frutos é cortada. Olha aqui. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Então tenhamos muito cuidado para que nós não tornemos essa árvore e, pelo contrário, tornamos aquela árvore que dá bons frutos, que nós vivendo segundo a palavra, observando os mandamentos de Deus e procurando viver a palavra segundo a vontade de Deus. E aí ele termina o Santo Evangelho nos dizendo: portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Amados irmãos, tenham todos vocês um santo e maravilhoso dia, uma quarta-feira iluminada e abençoada, e que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça sobre todos nós e permaneça sempre.